Sobre este assunto, contamos hoje com a presença do secretário-geral adjunto da FENPROF, José Feliciano Costa. Olá, José, muito boa noite e seja bem-vindo aqui ao Diário Informativo. Obrigado. José, após um mês de já ter arrancado com as aulas, podemos dizer que é um mês, ainda há muitos alunos sem todos os professores. Estes números que foram aqui apontados são corretos. Nós admitimos que possam ser mais até, porque todas as semanas vai havendo atualizações e neste momento, de facto, são milhares de alunos que ainda não têm todos os professores e prevê-se que é uma situação que se vai arrastar para, enfim, ao longo do ano letivo. Eu queria só fazer aqui uma correção a um número que ali foi apontado, o tal estudo da Nova, que falava que, vocês aliás apontavam os 3.500, a peça, professores que são precisos até 2030, não são 30 mil professores. São mais. São muito mais, são 30 mil professores que são precisos até 2030, talvez mais até, porque de facto há um conjunto, são os professores que se vão aposentar, não é? Exatamente. E quando olhamos, e eu penso que é disso que vamos falar, para o Orçamento de Estado da Educação, não percebemos como é que um Orçamento de Estado destes, que tem como ponto de partida logo um abaixamento da percentagem do PIB, isto medido com o Produto Interno Bruto, para 2,9%, se percebe como é que este Orçamento de Estado, que no nosso entender é um Orçamento de Estado para serviços mínimos, permite de facto um investimento de vulto na educação. Exatamente. Ou seja, não vamos ter, e esse Orçamento de Estado não tem esse investimento na educação. Então, quando o Ministro João Costa disse que este Orçamento do Estado ia possibilitar um crescimento na educação, na prática não será bem assim? Não será assim, de certeza. Aliás, nós ontem fomos esperá-lo à porta de uma escola, ali no Ribatejo, e dissemos isso, voltámos-lhe a entregar esta proposta, esta nossa apreciação, a proposta do Orçamento de Estado e uma proposta para a revisão, para a recuperação faseada do tempo de serviço, como já tínhamos entregue no dia 1 de setembro, que é uma das questões, enfim, que para nós é importante, não é única, como é óbvio. Não obtivemos resposta e ontem reiterámos esse pedido. De facto, este orçamento, além disso, continua a manter no investimento por aluno, e eu relembro que a média da OCDE de investimento por aluno é de 1.500 euros. Exatamente. Portugal está 14% abaixo, isto são dados da própria OCDE, e este orçamento mantém. Este orçamento mantém, o Sr. Ministro da Educação fala num aumento de 5,7%, de facto. Agora eu recordo que a inflação prevista, para já, os dados que estão em cima da mesa, o que mexe com tudo é de 5,3%, e eu acredito que esta seja uma revisão em baixa, porque até final do ano isto vai aumentar, ou seja, não há, na prática, investimento líquido na educação. E depois nós podíamos ir por aí fora, por exemplo, questão dos salários dos professores. Exato. Os salários dos professores é uma situação complexa, não é? Também das vossas reivindicações. É uma das nossas reivindicações, como é óbvio, os salários são importantes no dia-a-dia de qualquer trabalhador, e, portanto, os professores são trabalhadores como qualquer outro. Nós tivemos uma desvalorização salarial, os professores, em Portugal, entre janeiro de 2022 e abril-maio de 2023, de 13,3%. O que está previsto para os professores e para a função pública é um aumento de 3%. Este orçamento, de facto, prevê isto. Nós, quando olhamos, por exemplo, para a rubrica que fala do aumento da massa salarial e para pagamento de vencimentos, e, de facto, vem lá um valor de 3,5%. Mas o relatório do Orçamento de Estado diz que isso está muito ligado à valorização da carreira dos professores. Mas quando nós começamos a fazer contas, esses 3,5% são 185,5 milhões de euros. É um valor significativo. Mas se nos lembrarmos que 3% desse valor é para salários, portanto, por via dos tais 3% dos aumentos salariais, sobra 0,5%. E é esse 0,5% que vai, segundo o relatório do Orçamento de Estado, permitir uma valorização da carreira dos professores. Quando nós sabemos que aquele 0,5% é essencialmente para este impulso deste, nós chamamos aspirador, o ministro que é um acelerador, que não recupera nada do centro de serviço, que eventualmente beneficia alguns professores, porque vai buscar tempo de serviço que eles tiveram em lista de espera, para passar para os escalões. Eventualmente também será para pagar a atualização salarial de cerca de 8 mil professores contratados que passaram agora a efetivos,
outros tantos ficaram de fora com mais ou igual tempo de serviço. E eu recordo que essa foi uma luta muito antiga. Isso acontece por pressão das estruturas sindicais, nomeadamente da FEMPROF, e, portanto, a valorização salarial é feita por aí, por estágios remunerados. A valorização, aliás, da carreira docente é feita por aí com 0,5%. Ou seja, os números estão aí, vocês também os deram. Todos os anos vão-se apresentar milhares de professores. Aliás, este ano vão-se apresentar 3.500 professores e, portanto, é com o recurso ao que eles vão recuperar pela aposentação desses pessoas que eles fazem o investimento aqui. Exatamente. E, portanto, o orçamento é uma falácia. José, quando ouvimos falar relativamente a alunos sem professores, terá a ver com a falta de contratação, apesar de ter sido, então, ido para a frente, luz verde, o decreto-lei que permitia a contratação de cerca de, se me recordo, era 80 mil professores? Era quanto? Não, provavelmente estamos a falar do decreto-lei que permitiu a contratação de escola a professores não profissionalizados. Exatamente, sim. E isso não conseguiu... Não. Vamos lá ver. O problema aqui é que, de facto, ao longo dos anos, pela desvalorização da carreira, milhares de jovens que acabam o secundário não escolhem, os cursos, exatamente, os cursos de formação inicial de professores, mas mais. Aliás, as instituições de ensino superior que formam professores perderam milhares de alunos nos últimos 10, 15 anos. Não é? O Sr. Ministro fala de um aumento que houve este ano na entrada, são 1.000. São 1.000 alunos. Não é? 1.000 alunos que se formam daqui a 4, 5 anos, mas nós daqui a 4, 5 anos já precisamos de 15 ou 20 mil. Exato. E, portanto, os que acabaram este ano são os 600 que entraram há 4, 5 anos. O que esse decreto-lei, eu penso que é desse que estamos a falar, das habilitações profissionais, permitiu é o recurso pela contratação de escola a licenciados de outras áreas e portanto, iriam fazer uma perninha. Portanto, o recurso está feito. Está a ser feito por aí, ou seja, a jovens e não jovens, que, porque não têm outra saída, vêm dar umas aulas. Mas há cerca de 15 mil professores profissionalizados que abandonaram a profissão. António Costa disse numa entrevista exclusiva à CNN Portugal que não ia dar o tempo de congelamento. José, se desse, os protestos terminavam? A recuperação do tempo de serviço é uma das questões centrais nesta luta dos professores, mas há mais questões, a questão dos horários de trabalho, a questão da aposentação, a questão da mobilidade por doença e outras. E, portanto, evidentemente que eu até podia admitir que podia arrefecer um pouco a luta, se bem que nós queremos a resolução de todos os problemas, até porque o que está aqui em cima da mesa é um problema que destrói a própria escola pública, enfim, a estrutura. Agora, reconhecendo, e é um facto, a recuperação do tempo de serviço é uma das questões centrais. Nós não podemos, e que isso tem muita implicação, aliás, nós estamos a ver, a falta de professores está muito ligada a isso, à desvalorização da carreira. Nós não podemos admitir que um responsável, e neste caso o Primeiro-Ministro, enfim, tome a recuperação do tempo de serviço das pessoas como uma questão pessoal. A escola pública não é um problema pessoal, não é uma questão pessoal, a escola pública é uma conquista, enfim. O que é que quer dizer, José, peço desculpa, o que é que quer dizer com o Governo ver como um problema pessoal? Não, o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro, ao longo destes anos todos, e com tudo o que foi acontecendo, e algumas coisas complicadas até que podiam, enfim, até fazer cair o Governo, ele disse só uma vez, ao longo destes tempos todos, a única vez que ele ameaçou demitir-se foi quando na Assembleia da República foi aprovada uma proposta para a recuperação do tempo de serviço dos professores, em que ele depois fez ali uma pressão, ameaçou demitir-se, ameaçou criar ali uma crise, depois houve um recuo, não é, de alguns partidos e, portanto, a proposta acabou por cair. E, portanto, entendemos então que, de facto, isto é uma questão pessoal. Aliás, a forma como ele fala, mas já há mais membros do Governo a falar da mesma forma. Estava-me a lembrar agora do Ministro das Finanças, que aqui há dias deu uma entrevista que nós até entendemos que é ofensiva para os professores. E, portanto, parece-nos que é uma questão pessoal. Mas o que está aqui em cima da mesa é tempo de serviço que é trabalhado
e não foi contado. Mas o mais curioso, e que para nós é grave também, é o que sustenta esta tese, que é isto. A não recuperação do tempo de serviço dos professores não pode ser feita, porque isso implicava recuperar o tempo de serviço do resto das carreiras da administração pública e, portanto, isso era uma despesa astronómica. Quando é mentira, é falso. O Sr. Primeiro-Ministro sabe, o Ministro das Finanças repetiu exatamente isto, sabe que é falso também. E porquê? Porque a esmagadora maioria, à exceção dos polícias e dos militares, a esmagadora maioria, todas, aliás, as carreiras da administração pública, de uma forma ou de outra, recuperaram o tempo de serviço. E bem. E eu até digo mais. Carreiras na administração pública que são unicategoriais, ou seja, carreiras só com uma categoria, que é o caso da dos professores, os professores foram os únicos que não recuperaram. E, portanto, isto é mentir para a opinião pública e criar ali, em relação aos professores, um anátema, não é? Isso já foi feito há tempos. Uma ministra que dizia que tinha ganho, tinha perdido os professores e que ganhou a população. Então, mas depois aquilo nunca dava um resultado. Porque é a escola que paga. E esta recuperação de tempo de serviço, de facto, eu até diria uma coisa. Com António Costa ou sem António Costa, os professores vão recuperar o tempo de serviço. E os professores agora até juntaram-se à contestação dos médicos. Nós temos um conjunto de lutas previstas. Aliás, eu recordo que em setembro tivemos nas escolas a ouvir os professores. Tivemos recentemente uma semana, que foi a Semana Europeia dos Professores, onde comemorámos nesse dia o Dia Mundial do Professor, no dia 5. No dia 4 fizemos um plenário em frente à Assembleia da República. Depois o Sr. Ministro não nos quis receber, tiveram lá centenas de pessoas porque disse que não tinha agenda. E no dia 6 fizemos uma greve muito participada, uma greve com muitas escolas fechadas e com níveis de adesão que variam da região para região, evidentemente, mas entre os 80% e os 90%. Nós temos agora um conjunto de iniciativas marcadas, mas é importante agora nas escolas tentar perceber o que é que os professores querem fazer mais. Agora os professores estão disponíveis para a luta. Exatamente, José. Já andaram de caravana pelo país. Já andámos de caravana. Já dormiram em frente ao Ministério da Educação. O que é que vai daqui mais para a frente? Nós temos agora um conjunto de iniciativas que vamos propor aos professores, evidentemente, em convergência com as outras estruturas sindicais. Eu relembro-me que nós estamos com outras 9 estruturas sindicais, nós com outras 8 estruturas sindicais em convergência neste processo de luta. Para já no dia 23 de outubro, como o Sr. Ministro das Finanças disse aqui há dias numa entrevista que não podia ceder ao sindicato mais vocal ou que fazia mais barulho, que éramos nós, penso que era a FEMPROF, nós vamos estar aí só a FEMPROF, em frente ao Ministério das Finanças, numa tribuna pública. O ministro Fernando Medina disse que os professores eram os que mais faziam barulho. A estrutura sindical, enfim, que os apoiava, que era a estrutura que fazia mais barulho e, portanto, não ia ceder porque eles faziam mais barulho que os outros. Depois sustentou outra vez a tal tese de que tínhamos que recuperar a eles e tínhamos que recuperar a toda a função pública, enfim. E então nós vamos lá estar no dia todo em frente ao Ministério das Finanças, com uma carrinha de som, com o som das manifestações. Portanto, vamos vocalizar a luta dos professores. E depois, no dia 13 de novembro, vamos estar também em frente à Assembleia da República, que é o dia em que o Ministro vai estar lá para defender a proposta do Orçamento de Estado da Educação. E depois, evidentemente, temos um conjunto de iniciativas, mas o importante agora é também falar com os professores. Falar com os professores, trazê-los, enfim, para a rua, dar visibilidade ao seu protesto, e isso vamos ter que combinar com os professores e entre nós também o que é que vamos fazer mais. Mas, de facto, há já um conjunto de iniciativas em cima da mesa. Não queria dizer porque não estão ainda definidas, mas que passa, evidentemente, por lutas, por exemplo, por um acampamento, outra vez, talvez, por greves distritais, por greve nacional. Ainda estão a tentar decidir. Exatamente. Mas vai acontecer de certeza, a não ser que isto seja resolvido, mas olhando para este Orçamento de Estado não nos parece.